porque nós sabemos que é de Ti que vem o querer e o efetuar. Nós Te agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, gente. A boca já está seca. Glória a Deus. Aleluia. Aqui na epístola de 2 Timóteo. Obrigada. Aqui na epístola de 2 Timóteo, Paulo ele escreveu essa carta a Timóteo. No momento em que parece que Timóteo ele estava meio tranquilão, meio sossegado. E Paulo sentiu pelo Espírito a necessidade de trazer essa palavra para o coração dele. E aqui vai começar o 2 Timóteo 1 dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. É um filho na fé, não é um filho. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com muita consciência pura. Porque sem cessar faço memória de Ti em minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo. O 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. O 6. Por esse motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Glória a Deus. E aqui a gente vê Paulo dando uma sacudida em Timóteo, né, através dessas palavras. Falando assim, eu sei que a sua fé é viva e fundamentada em Cristo Jesus. Então, desperta. Desperta os dons de Deus que há em ti. E aí a gente vai ver aqui um primeiro ponto que o Senhor ministrou no meu coração. A capacitação pelo Espírito Santo. Em João 14, 26. Glória a Deus. Glória a Deus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui Jesus, né? Ele declara essa palavra aos discípulos dele, que o Espírito Santo vai vir. Ele é o Consolador e é Ele que ensina tudo a todos. E aí eu gostaria de fazer uma associação aqui, que às vezes a gente não pensa muito nisso. Em receber o Espírito Santo e ser cheio dele. Receber o Espírito Santo é essa chamada inicial. Você conhece o Evangelho, você crê em Jesus Cristo, você se converte a Ele, você se arrepende, você se batiza, você recebeu o Espírito Santo. Glória a Deus. E ao receber o Espírito Santo, ele vem completo, amém? Todos os dons, os talentos, habitam nele. Ele é capaz de ensinar tudo a todos, tudo, gente. Nem a nossa mente consegue compreender esse tudo, porque é tudo do Espírito Santo de Deus. Que às vezes a gente tem a cabeça mais limitada e a gente só coloca nome em algumas coisas. Mas a palavra está bem clara. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. A gente só lembra daquilo que a gente já conheceu, amém? Não tem como eu lembrar de algo que eu nunca conheci. E aí, o ser cheio do Espírito Santo é uma busca diária.
Então, eu posso receber o Espírito Santo e não estar cheio dele. Amém? Porque eu preciso todos os dias desejar ser cheio do Espírito. Eu preciso me submeter todos os dias ao governo do Senhor na minha vida, continuamente. Aí eu estou cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Ficou claro? Receber o Espírito, ser cheio dele. Amém? Em João 16, o 7 e 8, vai dizer assim: e quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos 4:31, Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. E esse anunciavam com ousadia, não é o que eu estou fazendo aqui. Porque aqui, a gente está diante de uma igreja com uma pessoa, né? Aqui na frente, ministrando a palavra. Esse anunciavam, gente, sabe, quando você se depara com algo assim, que é extraordinário para você, você fica apaixonado por aquilo, uma paixão na sua vida. Pensa algo assim que você tem prazer de falar, você tem prazer de fazer aquilo. Cada um tem os seus gostos e preferências, não é verdade? E é isso aqui que eles faziam. Eles conheceram o Evangelho, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, apaixonados pela revelação do Evangelho de Cristo. E eles anunciavam. O anunciavam era com todas as pessoas que eles iam encontrando. Ele falava assim: vocês têm que crer nisso aqui. Vocês precisam conhecer a Cristo. Vocês precisam entender quem é Cristo. Ele foi o enviado de Deus para nos salvar. Ele nos amou. Ele quer nos resgatar do pecado, da morte, da condenação. É essa ousadia que eles anunciavam. Eles estavam tão cheios daquilo, aquilo fazia tanto sentido para eles, que eles não conseguiam falar de outra coisa. E aí eu olho para a minha vida. Para a minha vida, cada um olha para a sua vida. O quanto eu tenho sido apaixonada por essa palavra. O quanto ela tem movido o meu coração de forma que não tem como eu não falar de Jesus para alguém. Porque se eu estou cheia dele, se eu estou cheia dessa palavra viva, eficaz e poderosa, é o que vai sair da minha boca. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Amém? Glória a Deus. Então, ser cheio do Espírito, a gente precisa buscar isso. Para o Espírito Santo, na hora que a gente encontrar com alguém aflito, alguém necessitado, ou no dia mau, a palavra de Deus fala que no dia mau, traga a sua memória o que te dá esperança. O que nos dá esperança é a palavra de Deus. Mas para eu trazer isso à memória, eu preciso no dia bom ter lido a palavra. Eu preciso no dia bom ter meditado nessa palavra. Porque senão eu não vou ter como lembrar. Não vai ter como o Espírito Santo, ele é todo poderoso. Ele sabe todas as coisas, mas precisa da minha parte uma atitude, um posicionamento, priorizar a palavra de Deus, desejar isso com o meu coração ardentemente, que seja mais forte que nós. Essa é a oração do meu coração. Que a paixão pela palavra de Deus, por viver essa palavra, ela seja mais forte do que eu, mais forte do que as minhas necessidades deste mundo, mais forte do que os meus sonhos, projetos de vida. A palavra de Deus, amém? Lucas 4, 18. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aqui o Senhor Jesus falando, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. 19. E a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Então, ela fala assim, o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Aleluia. E pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você não ficou animado com essa palavra? Porque o Espírito do Senhor, Ele está sobre a gente. É o Espírito do Senhor. E não é a gente que faz isso, é Ele em nós. O Jesus em nós, o Espírito de Deus em nós, Ele nos faz evangelizar. E não é de forma assim informal, não sei como que fala aqui. É, esse negócio. Entendeu? De forma que a gente fica nervoso, a gente gagueja, entendeu? A boca fica seca. Não. É evangelizar onde você estiver. É no seu trabalho, é diante da mesa na sua casa, na sua família, numa visita que você fizer. É evangelizar, gente, porque isso está enraizado no nosso coração. O nosso coração vai estar cheio disso, a gente vai estar movido por essa palavra, a gente vai estar cheio de ousadia. A vergonha é nossa, a ousadia é do Espírito. Eles anunciavam na ousadia do Espírito. Então a minha timidez, ela fica quieta. A minha vergonha, o meu nervoso, ele se cala, porque é na ousadia do Espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, a gente viu aqui o primeiro, a capacitação pelo Espírito. O segundo ponto que eu queria conversar é o conhecimento de Deus, é a palavra, amém? Então, a gente já entendeu que o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. Ele nos capacita. Então, esse negócio de eu não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho, gente. Meu pastor que sabe. Só ele sabe as figurinhas que eu mando quando ele me manda mensagem. Na verdade, quando ele me manda mensagem na terça, eu não quero nem abrir. Que eu já sei o que é. Glória a Deus. Mas, mesmo com medo, com vergonha, não tem como você ouvir um chamado do Senhor e você não se envolver com isso. Porque cada um sabe o que ouviu do Senhor. E se você ouviu uma palavra, você vai se comprometer com ela, porque ela veio do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, a gente já leu, 1:5. Diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Glória a Deus. Então, ele cresceu sendo admoestado por essa palavra. Ele cresceu sendo ensinado, sendo disciplinado, inculcando na cabeça dele essa palavra, a avó e a mãe. A mãe dele era judia, mas o pai era grego. Mas ela ensinou para o filho, para Timóteo, os fundamentos da fé judaica. E em Efésios 3, do 14 ao 21, vai dizer assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo.
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda e sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. O próximo, vai até o 21. Ora, aquele que é, gente, presta atenção no que vocês vão ler agora. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E essa é a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui está falando que Ele é infinitamente, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente possa pensar, pedir ou imaginar. O 20, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedirmos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, a gente entende que o Espírito Santo de Deus, Ele tem todo o conhecimento e Ele pode nos ensinar todas as coisas. Mas no final do versículo vai dizer que Ele faz sim infinitamente mais, abundantemente do que a gente possa imaginar, mas opera em nós. E se esse opera em nós, existe uma responsabilidade da minha parte para viver essa operação do Espírito. Amém? Porque se eu não me comprometo com essa palavra, como que eu vou vivê-la? Senão vai ficar muito fácil. O Espírito Santo, Ele quer fazer, porque Ele quer fazer, é a vontade dEle. Mas Ele precisa que eu me comprometa com a vontade dEle. Amém? Eu me lembro, não está aqui no coisa, mas acho que é 1 Samuel, a Ana, ela sofria, porque o Senhor fez que ela fosse estéril, que ela ficasse estéril, e ela queria muito ter um filho. Ela queria muito ter um filho, e todos os anos, quando eles iam lá adorar o Senhor, o marido dela fazia oferta, dava para outra esposa e para os filhos uma parte. Mas a palavra de Deus fala que para Ana, que ele amava muito, ele dava a porção dobrada. E ela se derramava na presença do Senhor, clamando por um filho. De forma que um dia o sacerdote Eli, o profeta Eli, ele viu, né, a Ana orando. E como ela estava assim, realmente derramando o coração dela, ele achou que ela estava bêbada. E ele foi chamar a atenção dela. Porque que ela estava se embriagando. Ela fala, Senhor, de forma alguma, eu estou a derramar o meu coração diante do Senhor. E aí, o profeta fala assim, então, se é dessa forma, que o Senhor conceda o pedido do seu coração. E aí, é muito interessante, porque ela recebeu o quê? Uma palavra. Ela recebeu um filho na mão? Não. Ela recebeu uma palavra. Mas o versículo seguinte fala que a Ana, ela estava em jejum, orando. Ela foi comer. E o semblante dela mudou. O que é isso, gente? Ela creu de forma que ela se comprometeu com aquela palavra. Ela ainda não tinha visto o filho nos braços, a barriga dela não tinha crescido. Ela estava no mesmo momento. Ela estava orando ao Senhor e ela recebeu. O Senhor vai conceder o pedido do seu coração. Imediatamente, ela já se comportou de forma diferente. Que fé é essa, gente? Porque a gente recebe a palavra de Deus.
A gente ouve, a gente lê, a gente vem no culto, a gente ouve que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, que o Senhor já nos deu o Espírito Santo, que o Espírito Santo produz todo o conhecimento, todos os dons, os talentos. É só você se dedicar, é só você buscar. Olha, ainda a orientação, busca os melhores dons, o discernimento de espírito. A palavra de Deus, ela vem nos inundando de promessas. E o quanto a gente está crendo nisso? Porque se eu creio, eu vou me comportar diferente. É meio que uma soma, é um cálculo. 1 mais 1 igual a 2. Se Deus falou, eu creio, eu já estou tomando posse dessa palavra. E foi isso que a Ana fez. E imediatamente o semblante dela mudou. Imediatamente ela creu naquela palavra. Mesmo que ela não estava vendo sinais. Muitas vezes a gente... diante da palavra, a gente... E eu não estou falando só de uma palavra que alguém se levante e venha revelar algo de Deus para a sua vida, não. É você mesmo, como ministro do Senhor, com a autoridade do Espírito, de ler essa palavra e falar, não, essa palavra aqui é para mim. É para os discípulos, eu sou discípulo de Cristo. Eu creio em Cristo, eu estou seguindo, eu quero evangelizar com ousadia, eu quero receber essa autoridade do Espírito Santo sobre a minha vida, então eu vou tomar posse disso. Aqui, ó. Vou ler só para não ficar no que eu disse, primeiro a Samuel, versículo 17. E respondeu Eli e disse, vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ela nem chegou a falar para ele o que ela estava querendo. E ele disse a ela, ache a tua serva graça diante dos teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Uns versículos antes, ela fala, estou derramando a minha alma perante o Senhor. E ela fala que ela estava atribulada, que ela estava com o espírito muito abatido, que ela estava muito triste. E aqui não chega nem a ser no versículo seguinte, é no mesmo versículo, imediatamente o semblante dela mudou. Amém, gente? Que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, ter essa fé viva, de forma que eu receba a palavra, eu não preciso ver o sol parar, a sombra retroceder, eu não preciso ver essas coisas extraordinárias, porque a palavra de Deus ela é suficiente. A palavra de Deus ela já é extraordinária para as nossas vidas, e eu preciso crer nela, amém? Glória a Deus. Em Hebreus 4, o 12 e o 13... Glória a Deus. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas perante os olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, diante desse versículo, a palavra de Deus, ela é ou não é suficiente? Ela é suficiente. Ela é suficiente. E eu preciso sair daqui falando isso assim, ó. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Amém? Porque ela é suficiente, mas a gente vacila nos pensamentos. A gente vacila nos pensamentos. Às vezes as coisas acontecem e fala assim, eu não quero mais mexer com esse negócio, não. Dá muito trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, precisa de renúncia, precisa de dedicação, precisa de busca. A gente vai fazendo, a gente não vai vendo os resultados. E a gente continua fazendo, porque eu vivo pela fé e não pelo que eu estou vendo. E a gente vai prosseguindo na caminhada com o Senhor. Amém?
A Ana, ela teve que vir embora andando daquele lugar. Demorou um tempo para ela chegar na casa dela, até que ela tivesse relação com o marido dela, até que ela engravidasse desse filho, e até que ela gerasse ele 9 meses. E depois ela desmamou o menino, e ela deu o menino para o Senhor. Gente, isso não dá para... Não dá para compreender assim. A gente fala rindo, mas o negócio é mais do que a gente pensa. Porque era o desejo do coração dela, é tudo que ela queria. E ela foi e falou, Senhor, olha como ela colocou o desejo dela debaixo do governo de Deus. Eu quero muito um filho. É o sonho do meu coração, eu desejo isso. E ela ficava... A palavra de Deus fala que é ano após ano. Eu não sei quantos anos ela ficou pedindo esse filho para o Senhor, mas era ano após ano. E diz que a Penina já tinha vários filhos. Então, para nascer vários filhos, já passaram vários anos. E ela continuava a clamar insistentemente aquilo para o Senhor. Até que um dia, ela alinhou o desejo do coração dela com a vontade de Deus. O Senhor, Ele precisava de um profeta. Ele queria, na verdade, um profeta. Para usar naquele tempo. E quando ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dá-lo para o Senhor. O Senhor falou, pronto, agora você acertou o pedido. E ela fez o que ela fez um voto, né, com o Senhor, e ela cumpriu esse voto. Então, a gente recebe para quê? Para que a gente recebe? Para guardar? A gente recebe para dar. Nenhum dom que você receber do Senhor é para você guardar. Nenhum talento que você receber do Senhor é para você guardar. O que você receber do Senhor, você tem que entregar para o Senhor. Senhor, eu nasci, o pastor estava falando no domingo, né? Irmãos, busca entender os seus dons. Qual que é o seu talento natural? Qual que é a sua aptidão? Para que o Senhor possa te usar. Que o Senhor quer te usar? Quem lembra? Agora. O Senhor quer te usar agora. O Senhor quer usar o seu talento agora. O Senhor quer usar o seu dom agora. E você precisa colocá-lo à disposição do reino de Deus. A gente precisa colocar os nossos dons e talentos à disposição do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. João 15, 7. Estamos acabando, né? Glória a Deus. Glória a Deus. João 15, 7. Está vendo quando não compensa ficar nervoso? Que acontece tudo com a gente. A última vez eu joguei a garrafa de água no chão. Mas amém. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Glória a Deus. E aqui a gente já ouviu muitas vezes esse versículo. E esse tudo que quiserem é porque quem está em mim? Jesus. É a vontade de Deus em mim. Aí eu vou pedir o que o Senhor quer de mim. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele vai falar e eu vou fazer. Porque é Cristo em mim. Aí essa fé vai atrair o quê? A resposta do Senhor. Amém? E aí, se a gente pesquisar se a tua palavra, né, estiveres em mim, palavra no grego ela significa rema, que é aquilo que foi anunciado por Deus, é aquilo que saiu da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é o que saiu da boca de Deus. E o que vai estar em mim? A palavra de Deus. Esse permanecer significa ser mantido e guardado
continuamente. Então, eu tenho essa palavra em mim e eu continuamente eu vou colocando essa palavra em mim. E é a palavra viva. E ela vai produzindo os frutos que o Senhor deseja. Por isso que tudo que pedires vai ser concedido. Porque o que eu pedi não é o que eu quero. É o que o Senhor quer de mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o terceiro ponto é sobre a atitude. Aleluia. Atitude. Em 2 Timóteo, a gente viu o Paulo falando para ele assim, ó, desperta o dom de Deus que há em ti. Em Efésios 5, do 14 ao 21, glória a Deus. Aleluia. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo, que foi o que a pastora Fernanda pregou esses dias para a gente, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas encher-vos do Espírito, glória a Deus, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, e nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês entenderam o que vocês acabaram de ouvir, gente? A gente não pode estar dispersos, desatentos. Tem um versículo que fala... Romanos 12, o 11 e o 12. Romanos 12, 11 e 12. Não sejais vagarosos no cuidado, serdes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. Oh, glória. Perseverar na oração. Aleluia. E o que significa esse vagarosos? Sabe o que é isso? É ser lento. Vagarosos, ele significa que se comporta de modo lento e demorado. Isso não tem nada a ver com o nosso perfil. Que você vê eu fazendo assim, ó, você já vê que eu sou agitada. Mas não tem a ver com o meu perfil. Tem a ver com a minha atitude. Porque eu posso ter um perfil, ser uma pessoa mais centrada, mais calma para fazer as coisas. Mas eu posso ter pressa, anseio para que isso seja feito rápido. Então, eu preciso aqui entender essa palavra. Não sejais vagarosos, não sejais lentos. Tipo assim, eu sei que eu preciso buscar os dons e talentos, mas depois eu vejo isso. Agora eu estou ocupada. A gente sempre vai estar ocupado. A gente sempre vai estar com planos de fazer muitas coisas. Eu escrevo uma listinha no meu celular todo dia que eu vou fazer no outro dia. Você chora, se você vê. O quanto de coisa que eu coloco na lista, que quando eu acabo de escrever, eu falo, está na cara que eu não vou conseguir fazer. Mas eu estou tentando. Eu estou tentando. Então, a gente vai exercitando isso. Eu sei que o Senhor tem pressa em fazer algo na minha vida. E aí, o que eu vou fazer? Me comprometer com isso. Porque é o Senhor que tem pressa. Amém? Vamos supor, o Senhor fala assim, vem alguém e fala que você vai servir a Deus nas nações. Isso está na palavra de Deus, mas não é para todo mundo. Mas vamos supor que essa palavra chegou para você. Você vai evangelizar nas nações. O que você precisa aprender? Outro idioma.
É o básico. Você precisa, porque se você vai sair do Brasil falando só português, vai ficar muito difícil a sua vida. Ah, Beatriz, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Tem tanto curso online, gente. Curso grátis. A prefeitura dá curso grátis. Hoje a gente não tem mais argumento para deixar os planos de Deus paralisados. Não tem. Com o acesso que a gente tem à internet, o tanto de conteúdo que a gente tem, de pregações, de estudo, de ensinos, na palma da nossa mão, não tem como eu falar que eu não tenho acesso a isso. É o quanto eu estou desejando isso. É o quanto eu estou comprometido com isso. É o quanto a minha fé, como a fé de Ana, falou, cara, eu recebi uma palavra e eu sei que ela vai acontecer, porque ela veio da boca de Deus. E eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance para isso acontecer o mais rápido possível. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que os campos, eles já estão brancos. Eles já estão prontos. Mas não existe, os trabalhadores são poucos. Os ceifadores para fazer essa colheita são poucos. E aí a gente ouve esse versículo e volta para casa, tipo, alguém vai lá colher esse negócio. O Senhor vai levantar alguém. E Ele vai mesmo, Ele vai. Ele pode ter planos extraordinários para a nossa vida. Se você não quiser vivê-los, Ele vai levantar outra pessoa. Mas aí você precisa dormir, colocar a cabecinha no travesseiro e falar, eu não estou me envolvendo com a causa do reino. Eu não estou com pressa que isso aconteça. Aí a gente canta, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Mas para Ele vir tem que acontecer essa colheita. Para Ele vir precisa acontecer um avivamento, um derramamento extraordinário do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. E isso vem como? Em nós, lembra do versículo que a gente leu? O poder que opera em nós, é esse poder. É esse poder. E aí a gente vai para aquele versículo que fala que a terra e toda a criação geme pelo manifestar dos filhos de Deus. Eu vejo esse versículo e eu fico assim, com vergonha. Porque a gente podia já ter avançado muito mais. Se a gente não tivesse preso a coisas que não vão fazer parte do propósito de Deus. A gente se envolve com tantas coisas, a gente vai se desgastando, a gente vai perdendo a nossa força. Eu acredito que Timóteo, quando recebeu aquela carta, ele recebeu uma carta para admoestar os irmãos, para pastorear os irmãos. Imagina como era desgastante, que não tinha WhatsApp para falar com todos os irmãos. Ele tinha que ir até os irmãos. Imagina o tanto de gente que vinha se convertendo ao reino de Deus sem instrução nenhuma. Era uma novidade de vida, era uma palavra que eles ainda não tinham ouvido. Eles estavam assim, nossa, o Senhor morreu por nós, o Senhor nos ama, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. E eles queriam anunciar aquilo, mas eles tinham muitas coisas a consertar, como a gente tem hoje. Só que hoje o nosso trato é muito mais fácil, a gente pode fazer ligação, a gente pode mandar WhatsApp, a gente marca visitas e a gente se encontra em reuniões aqui. Eles não tinham nem esses lugares assim, com conforto, o povo sentava no chão, ficava de pé, ficava 3 dias sem comer e estava tudo bem. Porque a mensagem que estava sendo anunciada, a fome, como a gente cantou aqui, a sede de Deus, a sede de Deus era muito mais forte do que as necessidades deles. E por que isso mudou na nossa vida? E por que a nossa prioridade, ela não vai, eu não quero que o povo saia daqui bravo comigo, mas se quiser também não tem problema. Mas eu quero que você saia daqui animado. É uma palavra para você se animar, eu quero fazer parte dos planos de Deus. Eu quero me envolver com as causas do reino. Eu quero entregar a minha vida, os meus talentos, tudo que o Senhor colocou em mim, a serviço dEle. Nele, por Ele, e nele são todas as coisas, foram criadas todas as coisas encontram um propósito nele. A gente fica tentando encontrar propósito, alegria em tantas coisas passageiras, que não vai nos suprir.
Aqui a gente lê um versículo que a plenitude de Deus estaria em nós. Se a gente permanecesse nele, se a gente desejasse ele e continuasse nele. Recebeu o Espírito, vive cheio do Espírito. Recebeu o Espírito, não se contente em receber o Espírito. Eu faço parte da família de Deus, faz mesmo. Se você creu, você se arrependeu, você se batizou, você faz parte da família de Deus. Isso é verdade. Não se contente com isso. Não se contente com isso. Não estou dizendo que isso não seja importante. Mas existe muito mais. Infinitamente mais do que a gente possa pedir, pensar, imaginar. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu preciso me engajar com mais do Senhor. Senhor, eu anseio por mais. Derrama mais. Eu quero te conhecer mais. Se revela mais a mim. É em nós. Amém. Glória a Deus. E aí, quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? Glória a Deus, ai que lindo. Todo mundo quer ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Tem como o Espírito Santo guiar algo parado? Não, né? Você vai ver a direção. Parado, você vê a direção. Guiado é em movimento. A gente só é guiado pelo Espírito Santo em movimento. O reino de Deus é em movimento. É em movimento. Ah, mas o que eu tenho que fazer? O Senhor deseja isso de mim, eu ainda não sei. Pede ajuda. Pede ajuda para os irmãos, eu tenho dificuldade nisso. Se você não abrir o seu coração e declarar a sua dificuldade, não tem como a gente adivinhar. O Espírito Santo pode revelar? Claro que pode, ele tem todo o poder. Mas, poxa, a gente pode falar. A gente não pode falar? Hoje eu mandei uma mensagem para a Fernanda assim. Primeiro, eu queria falar não para o pastor. Aí eu não tive coragem. Aí eu mandei mensagem para a Fernanda assim. Amor, eu sei tudo que tem que fazer. Eu sei. Você ora, você pede a direção de Deus, você debruça a palavra, o Senhor vai dar uma palavra no seu coração, aí você vai e põe uma coisa no papel. A gente sabe o passo a passo, mas na hora eu leio tanta coisa, e eu misturo tudo, e aí eu fico assim, Jesus, o que vai acontecer? Aquele medo, desespero, mas daí eu já estou tão envolvida com aquilo, que eu não consigo não fazer. É mais forte do que eu. E eu pedi ajuda, e ela falou assim, Bia, começo, meio e fim. Eu falei, amém, entendi. Faz assim, assim, assado. Vai, amém, entendi. Aí eu coloquei os negócios no papel e mandei foto para ela. Ela está perfeita. Eu falei, glória a Deus. Falei, para tirar isso do papel agora. Glória a Deus. Mas eu estou fazendo o melhor que eu consigo. Eu estou tentando. Aí você pode ter a sua opinião. Está tudo bem, é sua opinião. Glória a Deus. É sua opinião a respeito de mim ou de qualquer outra pessoa. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Guiado pelo Espírito é apenas em movimento. Parado não tem como ser guiado pelo Espírito. Parado eu vejo a direção que o Espírito quer. Eu entendo o que Ele quer, mas eu só vou fazer em movimento. Eu preciso ter uma atitude. Amém? E eu queria fechar com Apocalipse 22, 17. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E vai dizer o quê? O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as minhas palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer dessas palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém?
Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Eu gosto de falar com todos nós. Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, glória a Deus. Não negligencie o dom que Deus te deu. Use-o com coragem, amor e autocontrole. Amém? Em nome de Jesus, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Eu agradeço, Senhor, pelo teu Espírito Santo, ó Deus.